Olá, eu sou o Gustavo, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho mais sobre o meu plano de aula sobre números, álgebra, estatística e probabilidade. E eu segui um padrão, né? Desde a matéria didática até aqui em laboratório, que foi é, usar a ideia das perguntas para ver até onde os alunos sabiam sobre os temas. Meus planos tiveram esse padrão. Então, esse não foi diferente, esse último, segui esse padrão. Nesse caso, que são 6 aulas, mesma coisa, dividi duas, duas, duas. É, Só que nesse caso, agora em específico, se trata de uma turma de nono ano. Então, eu deixei claro que são alunos de 14, 15 anos, logo, seus questionamentos, suas respostas podem ser um pouco mais complexas, um pouco mais completas até, porque a gente está falando de adolescentes, a gente está falando de pessoas mais maduras. Então, quando fiz as perguntas lá na dinâmica oral, coloquei que espera-se respostas mais completas, questionamentos mais reais, que eles consigam já falar com mais proximidade da sua realidade. E então, a primeira aula eu comecei abordando essa conversa. Já na segunda eu comecei introduzindo, né? Dividi duas, duas, duas. Comecei introduzindo o tema de porcentagem, que foi o que eu escolhi para falar, porque acredito que porcentagem é uma coisa que dá para fazer uma ligação muito grande com estatística, né? E logo, na porcentagem a gente encontra a álgebra também. Então acho que foi um tema que eu pensei pelo fato de interligar tudo que a gente precisava para dar liga, né, para dar certo. Então, as duas primeiras aulas foi atividade dinâmica, né, oral. E aí é em começo da introdução de porcentagem. Na terceira e na quarta aula, eu continuei com essa introdução, porque em uma aula não daria para falar sobre tudo, né? São 50 minutos só. Então, comecei falando na terceira e na quarta aula sobre na onde que a gente encontra a álgebra na porcentagem, dei alguns exemplos, né? E nessa terceira e quarta aula, e até um pouco da quinta também, a gente já começa a falar da estatística, da probabilidade. Porque daí os alunos vão olhar a aula e vão começar a perceber, pô, é verdade, né? Tem porcentagem aqui num censo de população. Existem gráficos por conta de porcentagens, por exemplo, relacionados a países, a economia, enfim. E, como padrão, a última aula eu utilizei para fazer a atividade avaliativa. Citei que essa atividade avaliativa seria um pouco mais complexa, por isso 2 aulas. Por que mais complexa? Primeiro que se trata de alunos de 14, 15 anos, então não tem como dar uma atividade muito simples. Não só por ser simples ou não, mas porque não faria sentido dar uma atividade simplesinha e os alunos mal aplicarem o que foi passado em aula. Então, as 2 últimas aulas para aplicar exercícios relacionados à estatística junto com a porcentagem. E é isso. Espero ter sido claro neste plano e abordado o tema conforme citado. Muito obrigado, até mais.